Eu estou aqui ainda em Poços de Caldas, desta vez no dia 27 de fevereiro de 2017, na praça, se não me engano aqui é a Praça Afonso Junqueira. Atrás de mim fica o Palace Cassino, desse lado fica o Palace Hotel, mais para trás fica o Morro do Cristo. E eu estou aqui novamente, dessa vez para falar a respeito da campanha de missões mundiais de 2017 da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, cujo tema é Leve a Esperança até que Ele Venha, e cuja divisa é o texto bíblico de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. A ordem de Jesus Cristo a todos os cristãos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, porque é o seguinte, essa é uma campanha que tem muito a ver com a atual situação do mundo, que nós estamos vivendo o mundo está vivendo uma situação de graves problemas espirituais, além dos problemas sociais, problemas de ordem de relação entre países e tal. Mas, por exemplo, aqui nós estamos na América Latina, no Brasil, e a América Latina, apesar da forte presença da igreja cristã, inclusive da igreja evangélica, das denominações evangélicas, mas os problemas sociais continuam e estão cada vez mais graves. Problema, especialmente de tráfico de drogas, prostituição, miséria, má distribuição de riquezas, problemas de ordem ambiental também, enfim, uma série de dificuldades que acabam aumentando ainda mais, apesar de todas as políticas sociais que tem havido nos últimos anos, mas os problemas sociais existem e muitas vezes são mascarados pela mídia, mas eles existem e a tendência é piorar cada vez mais se não houver uma mobilização para reverter essa situação. E a Europa, apesar de ser o continente mais rico do mundo, mas está passando por uma grave crise, já veio de uma grave crise financeira, agora está tendo a crise dos refugiados. Os europeus estão divididos se devem acolher os refugiados ou não, porque muitos têm medo de que os refugiados acabem trazendo terroristas junto, e de uma certa forma aquele continente, a Europa no caso, está passando uma situação de ateísmo não oficial, apesar de existir muitas igrejas cristãs ali, inclusive igrejas evangélicas, mas essas igrejas têm o trabalho dessas igrejas tem sido prejudicado por conta da incredulidade da maioria da população, porque a grande maioria da população europeia é ateia, é de ateus e agnósticos que não creem em Deus, ou então não querem estar ligados a religião nenhuma, denominação nenhuma, porque vem por conta da situação financeira do continente, o próprio individualismo europeu, o egocentrismo e tudo mais. Eles não veem a religião como algo necessário, eles acham que o dinheiro, o status, a própria prosperidade é suficiente para eles. E nos Estados Unidos está vivendo uma situação semelhante, embora a igreja evangélica, a igreja cristã tenha liberdade naquele país, mas por conta do atual presidente está havendo um conflito, uma guerra não declarada entre os radicais de direita e os radicais de esquerda, ou seja, é a primeira grande divisão dos Estados Unidos após a Guerra da Secessão do século XIX. O país está dividido de novo, e o atual presidente, por conta de sua postura, acaba contribuindo para que essa divisão aumente ainda mais e prejudique, inclusive, principalmente os imigrantes, os refugiados que tentam ir para aquele país. A África, apesar de ser o continente mais pobre do mundo, ela está bem receptiva ao evangelho, com exceção de alguns países onde a presença muçulmana é muito forte, onde existe perseguição muito grande dos radicais. Mas os países onde existe uma certa liberdade, apesar da miséria, apesar da fome, apesar de uma série de várias outras mazelas, a igreja está sendo muito bem recebida, muito bem acolhida pela população que está sedenta, está carente do evangelho, está recebendo muito bem a mensagem do evangelho. E já na Ásia a situação é totalmente diferente. Existe uma perseguição oficial na maioria dos países, especialmente no Oriente Médio e em alguns países
do Sudeste Asiático, no Extremo Oriente também. Existe uma perseguição oficial e 2 dos países onde existe maior perseguição aos cristãos ficam naquela região. Então, de uma certa forma, existe uma urgência em pregar o Evangelho em todo mundo praticamente. E se você sentir no seu coração um chamado de ser um evangelista, um missionário nesses países, é uma maravilha, porque Jesus disse na época que ele esteve nesse mundo que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então devemos rogar ao Senhor da seara para trazer mais trabalhadores para a seara, porque a colheita é grande e será muito difícil. E se a colheita não for feita a tempo, ela acabará estragando, ou seja, a volta de Cristo está próxima. E se muitas pessoas se perderem por nossa culpa, Deus acabará requerendo o sangue das pessoas de nós. Então é nossa responsabilidade como cristãos pregar o Evangelho a toda criatura, a todo mundo. E se você não tem vocação para ser missionário fora do seu país, fora de onde você está, ou no país distante, no país especialmente no país da janela 10 por 40, onde existe a maior perseguição contra os cristãos, ou pelo menos a maioria da população não crê em Deus, nunca ouviu falar de Jesus. E se você não se sentir vocacionado para isso, você pode contribuir orando, você pode contribuir financeiramente também, sustentando algum missionário, sustentando algum projeto missionário. E se você não é batista como eu, porque essa é uma campanha da Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira, mas se você não for batista, se você for de outra denominação, na sua denominação mesmo, você pode procurar algum projeto, alguma campanha missionária, você pode contribuir. Com certeza a sua denominação tem missionários em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, e você pode de alguma maneira contribuir com esses missionários, orando, sustentando financeiramente, ou mesmo sentindo, se você sente no seu coração essa vocação, você pode ir também apresentar-se ou para a junta de missões, ou enfim, para o departamento de missões da sua denominação. Você pode se apresentar, você pode passar por um treinamento, porque existem países onde não existe liberdade de culto, onde os cristãos são perseguidos, então você tem que se preparar, eles treinam você para lidar com situações de pressão, situações de perseguição. Ou então, no caso da Europa, se as pessoas não se sentem motivadas, se as pessoas não creem em Deus, você receberá o treinamento para você abordar da maneira adequada essas pessoas, e com cuidado, obviamente, porque em alguns países da Europa a abordagem de pessoas na rua para falar de Jesus também é crime, você pode ser preso. Então você tem que saber como lidar com essas pessoas, tem que saber como abordar as pessoas sem correr nenhum risco. E agora, se você não se sente vocacionado para pregar o Evangelho longe, você pode pregar o Evangelho aí mesmo onde você está, na sua cidade, no seu bairro, na sua vizinhança, na escola onde você estuda, na sua faculdade, no seu local de trabalho. Claro que respeitando os horários, tudo direitinho, as normas do local onde você trabalha. Mas a ordem de pregar o Evangelho é para todos nós. Todos nós temos essa obrigação. A partir do momento que nós conhecemos a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, nós temos o dever de espalhar essa mensagem a todos que estão ao nosso redor. Nossos familiares, nossos amigos e pessoas distantes também. E a internet é uma ferramenta excelente de evangelismo. Se você tem uma rede social, seja Twitter, Facebook, Instagram, um canal no YouTube, como é o meu caso, se você pode usar a sua ferramenta de evangelismo na internet para atingir essas pessoas, para levar adiante a mensagem das pessoas, usando inclusive a criatividade, porque nem todos os países aceitam. Em alguns países tem um rastreamento, eles rastreiam IPs, eles rastreiam palavras-chave e não permitem que determinado conteúdo chegue até as pessoas que precisam ouvir. Então você pode usar da sua criatividade para que, mesmo apesar das restrições em alguns países, que a mensagem do Evangelho chegue nesse país também. Então, que esse vídeo possa despertar em você, nas pessoas ao seu redor, a vocação de pregar o Evangelho, porque Cristo está voltando. Tudo que está acontecendo ao seu redor indica que a volta de Cristo está cada vez mais próxima. Então enquanto Ele não vem, você pode se colocar diante de Deus, nas mãos de Deus, para que o Espírito Santo use você para a honra e glória dele, por meio do seu testemunho, de suas palavras, de suas atitudes, pregar o Evangelho de Cristo até que Ele venha. Então, que esse vídeo possa ter ajudado você.
Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, dos seus favoritos, inscreva-se no meu canal. E até depende, se quiser.